O enigma de Milwaukee, Wisconsin, uma cidade pacata para muitos, conhecida por suas cervejarias, bairros tranquilos e uma comunidade aparentemente comum. No entanto, escondido nas sombras de apartamento modesto, dos criminosos mais perturbadores da história americana levava uma vida dupla que desafiaria os limites do horror humano. Mas naquele momento, ninguém desconfiava. Para os vizinhos, ele era apenas homem solitário, introspectivo, que ocasionalmente saía para beber e voltava para casa sem chamar atenção. Mas algo estava prestes a mudar. Algo que faria a cidade inteira despertar para o pesadelo que parecia saído de filme de terror. Na madrugada de 22 de julho de 1991, o jovem corria desesperado pelas ruas, ofegante, os olhos arregalados pelo pavor. Ele estava sem camisa, os pulsos algemados e o corpo coberto de suor. As luzes da cidade piscavam à sua volta, mas sua única esperança estava na viatura da polícia que patrulhava a área. Como misto de medo e alívio, ele correu em direção aos oficiais e, com a voz trêmula, implorou por ajuda. Ele vinha do apartamento 213, o lugar que, segundo ele, escondia horrores que ninguém poderia imaginar. Os policiais, acostumados a responder chamados de emergência, não sabiam que estavam prestes a entrar na toca do lobo. Os agentes entraram no prédio decadente, onde o cheiro fétido impregnava o ar. Era o odor que parecia se agarrar às paredes, algo que nemos incensos queimados incessantemente pelo morador podían esconder. Quando chegaram à porta do apartamento 213, foram recebidos por homem alto, de cabelos claros e expressão serena. Ele falou com calma, tentou despistar, alegou que tudo não passava de mal-entendido. Mas os policiais perceberam algo estranho. O olhar veio, uma frieza inquietante. E então, ao entrarem no local, a verdade começou a se revelar. O que os oficiais encontraram dentro daquele apartamento não era apenas o crime. Era o cenário de pesadelo. Algo que parecia pertencer ao reino distante da realidade. Fotografias polaroids espalhadas pelo chão revelavam corpos mutilados, registros grotescos do que havia acontecido ali. E quando o dos policiais abriu a geladeira, sua expressão se transformou em puro choque. Eles haviam acabado de desvendar dos casos mais macabros da história dos Estados Unidos. Mas quem era aquele homem? Como alguém podia esconder tanto horror atrás de uma vida aparentemente comum? O que se passava na mente dele? Mal sabiam os investigadores que aquela noite era apenas o começo de uma história que chocaria o mundo. O início da escuridão. A história de Jeffrey Dahmer começa de forma simples, mas trágica. Nacido em 1960, em Milwaukee, Wisconsin, Dahmer parecia ser uma criança comum, mas desde cedo, ele demonstrava sinais de uma natureza perturbadora. Durante sua infância, ele se mostrava introspectivo, isolado das demais crianças e com poucos amigos. No entanto, a verdadeira disfunção de seu caráter se manifestou quando ele começou a desenvolver uma obsessão estranha por cadáveres e por pequenos animais mortos. Aos 10 anos, Dahmer já estava coletando animais mortos, fazendo experimentos com eles, o que pode ser visto como o sinal inicial de seu distúrbio psicológico. Esses momentos, aparentemente inofensivos, eram apenas o começo de caminho que o levaria a cometer os crimes mais grotescos. Aos 18 anos, Dahmer cometeu seu primeiro assassinato, que marcaria o início de uma série de mortes que se estenderiam por mais de uma década. Mas a maneira como ele abordou a primeira vítima foi o reflexo direto de sua natureza fria e calculista. A vítima foi Steven Hicks, o jovem que Dahmer encontrou em um bar. Dahmer o convidou para ir até sua casa, oferecendo-lhe uma bebida. Uma vez em seu apartamento, Dahmer começou a mostrar o lado mais sinistro de sua personalidade. Ele ficou incomodado com a conversa e, sem pensar duas vezes, golpeou Steven na cabeça com uma vara de halteres, matando-o instantaneamente. O assassinato foi brutal, mas o que aconteceu em seguida revelou o grau de frieza do jovem Dahmer. Depois de cometer o assassinato, Dahmer não demonstrou arrependimento. Em vez disso, ele passou horas manipulando o corpo, tentando descobrir maneiras de mantê-lo em sua posse. Ele desmembrou o corpo e armazenou as partes em seu apartamento. Durante os dias seguintes, ele ficou obcecado em estudar os restos mortais,
tentando preservar o corpo como se fosse uma colecao. Esse comportamento demonstrou a obsessão patológica de Dahmer por controle, por poder sobre seus alvos. Era o ato que ultrapassava o simples desejo de matar. Para Dahmer, era uma forma de criar uma relação com as vítimas, algo que ele não poderia ter em vida. Esse episódio de assassinato não foi o ato impulsivo ou o acidente. Desde o início, estava claro que Dahmer tinha o padrão, o desejo profundo e perturbador de realizar seus desejos mais sombrios. No entanto, ele não foi imediatamente descoberto. Ele seguiu em sua vida de aparente normalidade, trabalhando em diversos empregos, mas sempre com a mente focada em seus desejos macabros. Ninguém ao seu redor sabia da verdadeira natureza de sua existência. Ele conseguia esconder sua verdadeira identidade, levando uma vida relativamente comum, o que ele dava liberdade para continuar seus crimes sem ser detectado por muito tempo. Nos anos seguintes, Dahmer continuou a matar. O modus operandi não variava. Ele atraía suas vítimas com promessas de bebidas ou dinheiro, convidando-as para seu apartamento, onde ele as drogava, torturava e, eventualmente, matava. O que ele fazia com os corpos após a morte era ainda mais horrível. Dissecava as vítimas, armazenando partes de seus corpos e, em alguns casos, realizando atos ainda mais perturbadores, como comer partes deles. Dahmer desenvolveu o complexo de poder e controle sobre suas vítimas, tratando cada morte como parte de um experimento. Isso mostrava que seus crimes não eram apenas motivados por impulso ou raiva, mas por um desejo profundo de dominar e possuir seus alvos, uma obsessão que o consumia completamente. O que Dahmer fazia em seus momentos de solidão, no entanto, não era só uma questão de prazer ou satisfação pessoal. Havia um desespero subjacente em suas ações, uma tentativa de preencher o vício que ele não conseguia entender. Seus problemas psicológicos começaram a se intensificar. Sua vida social continuava a ser marcada por um isolamento crescente, enquanto ele procurava alternativas cada vez mais bizarras e perturbadoras para lidar com seus demônios internos. O ato de matar tornou-se, então, uma forma de tentar lidar com sua dor emocional. E com o tempo, ele se tornou mais eficiente e implacável, seus crimes se acumulando, sem que a polícia conseguisse ligar os pontos. Porém, à medida que a violência aumentava, as consequências da sua vida de mentiras e segredos começavam a se aproximar. O número de vítimas de Dahmer estava crescendo, mas ele ainda não sabia que seu mundo estava prestes a desmoronar. A tragédia da sua vida ainda estava longe de terminar. Cada assassinato o aproximava de um destino inevitável. E a cidade de Milwaukee, sem saber, estava prestes a ser sacudida por um dos maiores casos de assassinato em série da história dos Estados Unidos. A mente de um assassino. O nome Jeffrey Dahmer começou a ecoar dentro da delegacia assim que os primeiros relatórios chegaram. Os detetives, acostumados com crimes brutais, perceberam rapidamente que esse caso era diferente. Não se tratava de um assassino comum. Os detalhes macabros que emergiam da cena do crime indicavam algo mais profundo, mais metódico. As fotos, os corpos preservados, a organização ritualística dos restos humanos. Tudo apontava para uma mente que operava fora dos padrões normais da violência. Mas antes de qualquer conclusão, era preciso entender quem era aquele homem. Sentado na sala de interrogatório, Dahmer parecia tranquilo, quase indiferente ao peso de suas ações. Ele não chorava, não demonstrava remorso imediato. Seus olhos percorriam a sala de maneira vaga, como se estivesse perdido em pensamentos distantes. A polícia já havia lidado com criminosos que tentavam esconder suas intenções, mas Dahmer não parecia se encaixar nessa categoria. Ele não negava nada. Pelo contrário, quando começaram a fazer perguntas, ele simplesmente respondeu. Como um tom calmo e detalhado, começou a relatar o que havia feito, como se estivesse contando uma rotina qualquer. Mas não era uma rotina. Era o ciclo de horror que havia se arrastado por mais de uma década. Os investigadores começaram a remontar sua trajetória. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 1960, em Milwaukee, mas sua infância foi marcada por um ambiente conturbado. Desde pequeno, ele demonstrava um comportamento estranho, um fascínio mórbido pela anatomia de animais mortos. Enquanto outras crianças brincavam,
Damer recolha carcacas e as dissecava em um ritual silencioso de curiosidade sombria. Seu pai, o químico, inicialmente achou que isso era apenas interesse científico, mas os sinais de isolamento e indiferença emocional começaram a se tornar mais evidentes conforme ele crescia. Na adolescência, Damer já apresentava sinais claros de distúrbios, mas ninguém imaginava a extensa do que estava por vir. Seus problemas com álcool começaram cedo, e seu comportamento errático o afastava cada vez mais do convívio social. No entanto, ele ainda conseguia manter uma fachada de normalidade. Ele se formou no ensino médio. Tentou entrar para o exército, mas foi dispensado devido a sua incapacidade de seguir regras e seu comportamento instável. A partir daí, sua vida começou a desmoronar completamente. Durante os anos seguintes, ele tentou manter uma aparência normal. Morou como avó por tempo. Trabalhou em fábricas, mas seu desejo sombrio nunca desapareceu. Pelo contrário, se intensificou. Aos poucos, ele começou a desenvolver o padrão, uma maneira meticulosa de atrair suas vítimas, sempre escolhendo alvos específicos, geralmente jovens vulneráveis, e os levando para sua casa, onde os horrores aconteciam. Agora, dentro daquela sala de interrogatório, os detetives ouvíamos relatos de Damer sem interrompê-lo. Cada detalhe que ele revelava apenas tornava o caso mais perturbador. Ele não se via como o monstro, nem tentava justificar seus atos. Apenas descrevia, friamente, o que havia feito. E a cada palavra que saía de sua boca, ficava mais claro que os horrores encontrados no apartamento 213 eram apenas a ponta de iceberg muito mais profundo. A mídia começava a se agitar do lado de fora da delegacia, ansiosa por mais informações. Mas a verdade ainda estava se desdobrando. E o que viria a seguir revelaria uma escuridão ainda maior do que qualquer poderia imaginar. O método do cacador. Enquanto Jeffrey Dahmer permanecia sentado na sala de interrogatório, os detetives do Departamento de Polícia de Milwaukee trabalhavam sem descanso para juntar todas as pecas do quebra-cabeça. O que eles já sabiam era estarrecedor, mas a verdadeira extensão dos crimes ainda estava sendo descoberta. Com cada nova evidência retirada do apartamento 213, a história se tornava mais macabra e incompreensível. O padrão começava a surgir, revelando a mente metódica e distorcida de predador que age à margem da sociedade por mais de uma década. Dahmer não matava por impulso. Ele tinha o método, uma estratégia calculada que tornava seus crimes ainda mais aterrorizantes. Suas vítimas eram escolhidas com precisão homens jovens, muitas vezes em situação vulnerável, que ele abordava em bares, clubes ou até mesmo nas ruas. Ele usava seu carisma silencioso para se aproximar, oferecendo bebidas, dinheiro ou promessas vagas de diversão. Sua abordagem era tranquila, sem sinais de agressividade. Ele inspirava confiança, como se fosse apenas mais estranho amigável na noite. Mas aqueles que aceitavam acompanhá-lo nunca mais seriam vistos vivos. Uma vez dentro do apartamento, a transformação acontecia. Dahmer oferecia bebidas misturadas com drogas, garantindo que suas vítimas perdessem a consciência antes que ele começasse seus rituais. Sua obsessão não era apenas matar, era controlar. Ele queria que suas vítimas permanecessem ao seu lado, inertes, indefesas. O apartamento 213 se tornava o laboratório de experimentos bizarros, onde ele tentava criar o estado de submissão absoluta em suas vítimas, mantendo-as em limbo entre a vida e a morte. Para isso, ele injetava substâncias químicas diretamente nos cérebros delas, na tentativa de transformá-las em zumbis obedientes, sem vontades próprias. Mas essas experiências sempre terminavam em tragédia. A cada novo crime, Dahmer se tornava mais confiante, mais ousado. O cheiro de decomposição que infestava o prédio fez com que vizinhos começassem a reclamar, mas ele sempre tinha uma explicação. Dizia que a geladeira havia quebrado, que tinha carne estragada ou que seus peixes exóticos haviam morrido. As reclamações foram ignoradas pela administração do prédio. E Dahmer continuou sua rotina sombria sem ser incomodado. A polícia já havia tido oportunidades de detê-lo antes, mas erros grotescos permitiram que ele continuasse. O caso mais revoltante ocorreu em maio de 1991, apenas 2 meses antes de sua captura definitiva. Naquela noite,
Damer atraiu um jovem chamado Conerax Intasompone para seu apartamento e seguiu seu ritual de sedacao. No entanto, em um momento de descuido, o jovem conseguiu escapar, ainda desnorteado e semino, correndo pelas ruas em busca de ajuda. Ele foi encontrado por duas mulheres, que imediatamente chamaram a polícia. Quando os agentes chegaram, Damer já estava na cena, manipulando a situação com sua tranquilidade característica. Ele convenceu os policiais de que Conerac era seu namorado, que estavam bebados e que tudo não passava de um mal-entendido. Quando esse erro viu à tona após a prisão de Damer, a indignação pública foi imensa. A polícia de Milwaukee foi acusada de negligência, de preconceito e de incompetência por não ter impedido o monstro antes que ele fizesse novas vítimas. O fato de que ele já havia sido preso anteriormente por crimes menores, mas sempre conseguia escapar com sentencias leves, só aumentava a revolta. Agora, com Damer finalmente sob custódia, os detetives sabiam que tinham diante deles dos assassinos mais cruéis da história americana. Mas havia algo que ainda precisava ser compreendido. O que se passava na mente desse homem. Por que ele fazia isso? O que ele sentia ao cometer esses crimes? Seria possível encontrar uma resposta para tamanha brutalidade? Essas perguntas pairavam no ar enquanto as investigações continuavam. O mundo queria entender quem era Jeffrey Dahmer, mas a verdade que estava prestes a ser revelada era algo que ninguém estava preparado para enfrentar. O fim da impunidade e a queda de Dahmer. Em 1991, os crimes de Jeffrey Dahmer finalmente começaram a ser descobertos, mas o seu caminho até a prisão foi tudo, menos uma situação simples. A investigação começou a partir de um incidente que parecia ser apenas uma ocorrência comum, mas se revelou ser o ponto de virada da história de Dahmer. No dia 22 de julho de 1991, Tracy Edwards, um jovem de 32 anos, conseguiu escapar das garras de Dahmer e pedir ajuda à polícia. A sua fuga foi a chave para o fim do reinado de terror de Dahmer, mas para isso, ele teve que passar por dos momentos mais traumáticos de sua vida. Edwards foi abordado por Dahmer, que o convidou para o seu apartamento em Milwaukee, onde ele planejava embriagar o homem e, eventualmente, matá-lo. No entanto, algo inesperado aconteceu. Edwards começou a se sentir desconfortável com a situação quando Dahmer LH mostrou uma foto de homem nu, algemado, e pediu que posasse da mesma forma. Em vez de seguir as ordens do assassino, Edwards conseguiu enganar Dahmer e se libertar das algemas. Nesse momento de pânico e coragem, Edwards conseguiu escapar do apartamento de Dahmer e, aterrorizado, procurou ajuda. Ele encontrou uma viatura policial próxima e, com a ajuda dos policiais, relatou o que havia acontecido, levando-os diretamente para o apartamento de Dahmer. Quando os policiais chegaram, Dahmer tentou parecer tranquilo e até tentou convencer os agentes de que tudo estava sob controle, alegando que Edwards estava apenas em busca de dinheiro. No entanto, o que os policiais encontraram dentro do apartamento de Dahmer era aterrador. Ao realizar uma busca minuciosa, descobriram fotografias de suas vítimas, além de partes de corpos humanos armazenadas em diferentes lugares do imóvel. O cenário dentro do apartamento não deixou dúvidas. Dahmer era, de fato, dos assassinos em série mais aterradores da história. O horror e a violência que ele havia perpetrado estavam expostos para o mundo, e a sua queda estava selada. O momento da prisão de Dahmer foi choque para todos, principalmente para os habitantes de Milwaukee, que estavam completamente alheios aos seus crimes. Por anos, Dahmer havia conseguido esconder sua verdadeira natureza, mantendo uma vida aparentemente normal enquanto realizava atos indescritíveis de violência. A sua prisão não foi apenas o fim de sua liberdade, mas também o começo de uma série de revelações que deixariam a sociedade em estado de choque. As investigações revelaram que Dahmer havia assassinado, estuprado e desmembrado 17 homens e meninos ao longo de 13 anos, fazendo com que sua prisão fosse considerada marco na história dos crimes em série. Logo depois de sua prisão, Dahmer foi interrogado pelas autoridades. Ele confessou com detalhes os crimes que havia cometido. Ele descreveu como atraía suas vítimas, como as matava e o que fazia com os corpos. Em suas confissões, Dahmer mostrou uma indiferença assustadora ao relatar suas ações, como se estivesse descrevendo uma atividade banal e não o massacre de 17 pessoas inocentes. A polícia descobriu ainda que ele havia tentado,
de diversas formas, transformar seus crimes em um padrão, chegando a realizar experimentos bizarros, como tentar criar zumbis, pessoas que ele acreditava que poderiam ser controladas por ele, após serem dopadas e manipuladas. Ele descreveu o desejo de criar o exército de mortos-vivos, uma ideia completamente perturbadora que ilustrava a natureza doentia de seus atos. Ao longo, enquanto isso, a sociedade começava a refletir sobre as falas no sistema de justiça e na polícia que permitiram que alguém como Dahmer permanecesse em liberdade por tanto tempo. Ele foi capaz de escapar das autoridades em várias ocasiões, o que levanta questões sobre como ele conseguiu esconder seus crimes durante tanto tempo. As famílias das vítimas, devastadas pela perda de seus entes queridos, também começaram a questionar como o sistema falou em proteger seus filhos, irmãos, pais e amigos de um monstro como Dahmer. Dahmer foi levado à corte para enfrentar as acusações que pesavam contra ele. No tribunal, ele foi amplamente descrito como alguém sem consciência ou arrependimento por seus crimes. A pena que ele enfrentaria seria severa, mas a forma como ele encarou o julgamento e as reações de seus familiares e da sociedade em geral mostraram a total falta de empatia por parte do assassino. O desfecho do caso de Jeffrey Dahmer não foi apenas uma vitória para a polícia e as vítimas, mas um momento de reflexão sobre os limites do sistema de justiça e as falas que permitiram que o monstro permanecesse solto por tanto tempo. O julgamento e a condena caiu. Após a prisão de Jeffrey Dahmer, o caso tornou-se um dos mais comentados da história criminal dos Estados Unidos. A imprensa estava em cima de cada movimento, detalhando as atrocidades cometidas pelo assassino e revelando o impacto profundo que ele causou nas vítimas e em suas famílias. Quando o julgamento de Dahmer finalmente começou, em 1992, a sociedade estava em choque, sem acreditar que alguém tão aparentemente comum poderia ter cometido tamanha monstruosidade. Através dos olhos do público e da mídia, o julgamento de Dahmer tornou-se mais do que apenas um processo legal. Era um espetáculo de horror que expuna as falas do sistema de justiça e a verdadeira fez de um dos criminosos mais notórios da história. Durante o julgamento, Dahmer confessou, sem remorso, os assassinatos de 17 pessoas. Ele detalhou, com uma frieza assustadora, como atraía suas vítimas, as dopava, torturava e matava. Os detalhes de seus crimes, como ele desmembrava os corpos e tentava preservar partes deles, incluindo cabeças e órgãos internos, foram chocantes para todos os presentes. Seu comportamento durante o julgamento também foi perturbador. Ele parecia completamente alheio ao sofrimento causado, e sua indiferença com relação a suas vítimas era evidente. Ele se descreveu como alguém incapaz de controlar seus impulsos e afirmou que suas ações eram o resultado de uma obsessão que o consumia completamente. As vítimas de Dahmer, ou melhor, suas famílias, também estavam presentes no tribunal. Elas tinham que ouvir, por um lado, os detalhes horríveis dos crimes cometidos contra seus entes queridos, e, por outro, assistir ao comportamento frio e indiferente de Dahmer, que se mostrou completamente desconectado do sofrimento causado. Para muitos, o julgamento foi uma tortura emocional. Durante o tribunal, o promotor de justiça fez questão de detalhar cada dos assassinatos cometidos, descrevendo a brutalidade com que Dahmer executou seus crimes. Cada testemunho de uma família afetada pela violência de Dahmer tornava mais claro o quão profundo o impacto de suas ações havia sido. Dahmer, no entanto, foi diagnosticado como transtorno de personalidade antissocial, além de outros problemas psicológicos. A pesar disso, sua defesa alegava que ele não estava totalmente em controle de suas ações devido a esse distúrbio mental, o que poderia, de certa forma, explicar o comportamento cruel. No entanto, o júri não foi totalmente convencido de que ele não tinha plena consciência do que estava fazendo. Embora alguns possam ter duvidado de sua sanidade, o julgamento mostrou que Dahmer, em última instância, sabia o que estava fazendo e que suas ações eram planejadas com cuidado, o que tornou o argumento de insanidade menos plausível. A acusação foi direta e não deixou espaço para ambiguidades. Jeffrey Dahmer deveria ser responsabilizado por seus atos hediondos. Ele foi condenado por 15 homicídios, após a confissão de outros 2 assassinatos não levados a julgamento. Embora o julgamento tenha sido uma tentativa de alcançar justiça para as vítimas,
Muitos viram a sentença como apenas uma forma de tentar dar fim a uma história de sofrimento indescritível. Para muitos, a ideia de que Dahmer receberia tratamento humano em sua pena de prisão era uma ironia cruel, considerando o que ele havia feito a suas vítimas. Dahmer foi sentenciado a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele seria encarcerado em uma penitenciária de segurança máxima, onde passaria o restante de sua vida. A sentença não trouxe paz para as famílias, mas representou o fim definitivo para os horrores cometidos por Dahmer. No entanto, o julgamento e a condenação de Jeffrey Dahmer também deixarão legado de reflexão sobre os limites da justiça penal, o papel da saúde mental no comportamento criminoso e as falas no sistema que, por tanto tempo, permitiram que ele agisse sem ser descoberto. Após o julgamento, Dahmer foi transferido para o Centro Penitenciário de Colômbia, uma prisão de segurança máxima na qual ele teria que cumprir sua pena de forma isolada. Mas a prisão de Dahmer não significava que ele estava em segurança. Sua notoriedade e os crimes macabros que cometeu o tornaram alvo de outros prisioneiros. Ele enfrentou o desprezo de outros detentos, muitos dos quais eram criminosos violentos e que viam Dahmer como uma figura desprezível. A situação de Dahmer na prisão tornou-se o reflexo da sociedade como o todo, o homem tão monstruoso, que até os criminosos mais violentos não queriam se associar a ele. Com o tempo, Dahmer começou a mostrar sinais de arrependimento, mas era difícil para muitos acreditar em sua mudança. Ele afirmou em entrevistas que estava encontrando paz ao se converter ao cristianismo, mas seu passado monstruoso não poderia ser apagado. Embora ele tenha tentado se redimir, as vítimas de seus crimes nunca teriam a chance de mudar o que aconteceu com elas. O destino de Jeffrey Dahmer na prisão foi abrupto e chocante. Em 1994, apenas 2 anos após sua condenação, Dahmer foi brutalmente assassinado por colega prisioneiro, Christopher Scarver, enquanto ele realizava tarefas de limpeza junto a outros detentos. Scarver alegou que Dahmer havia feito piadas sobre seus crimes e até tentado provocar outros prisioneiros, o que teria sido a razão para o ataque. Scarver espancou Dahmer com uma vara de ferro, e ele morreu pouco depois do ataque, deixando para trás o legado de horror, mas também o capítulo final para o dos assassinos mais notórios da história americana. O caso de Jeffrey Dahmer é o dos mais perturbadores da história dos crimes em série nos Estados Unidos, e seu julgamento foi o marco para a justiça criminal. Apesar de ter sido condenado e, eventualmente, morto, o impacto de suas ações continuaria a ressoar nas vidas das vítimas e das famílias afetadas por seus crimes. A história de Dahmer deixa o lembrete sombrio sobre os limites da crueldade humana e os desafios enfrentados pela sociedade para detectar e impedir crimes de tal magnitude.